colonizar a Lua, fazer mineração em outros planetas, fazer turismo espacial, alcançar a imortalidade e transportar sua própria consciência num feixe de laser para outras galáxias. Pode parecer uma maluquice danada, mas essas são apenas algumas das previsões de futuro de um dos mais renomados cientistas da atualidade, Michio Kaku. E é esse o assunto futurista do vídeo de hoje. Faz pouco tempo eu dei palestra num evento sobre inovação digital, no mesmo evento que contou com a participação, com a palestra do Michio Kaku. Ou seja, era um evento muito doido, como se fosse uma liga onde o Bayern de Munique jogasse junto com o 15 de Piracicaba. E por conta dessa palestra dele, que se chamava O Futuro da Humanidade, eu resolvi ler esse livro, li aqui na versão Kindle, na versão digital, e vou trazer para vocês alguns dos principais insights. Bom, o livro tem cerca de 370 páginas, não é? E apesar de ele narrar muito essa história da colonização espacial, da busca de outros planetas, né? E ter muitos conceitos de física, não chega a ser um livro denso ou difícil de ler, porque o Michio Kaku, né, que é um professor renomado, e inclusive um dos autores da teoria das cordas, né, uma teoria do espaço, aí, uma teoria científica, ele também é um divulgador, né, da causa científica, então ele tem uma certa habilidade em traduzir coisas complexas numa linguagem relativamente simples. Tem hora que cansa um pouco essa linguagem meio que científica e de teorias da física, mas de modo geral é um livro fácil de ler e eu vou tentar trazer aqui para vocês um pouquinho, né, dos principais achados desse livro. Mas antes de eu falar do futuro da humanidade, para que esse canal tenha futuro, eu preciso do seu like, que você compartilhe esse vídeo e que você não deixe de assinar esse canal. É grátis e mais rápido do que um foguete da NASA. Vai lá! O destino de todas as espécies é a extinção. Ele começa o livro dizendo que o destino natural de todas as espécies na Terra é ser, cedo ou tarde, extinta, e com a nossa espécie não será diferente. E essa extinção pode se dar por múltiplas formas, né? Pode ser por uma exaustão, né, dos recursos naturais, podem ser por mudanças climáticas de longo prazo, né? Ou mesmo a colisão com algum asteroide, por exemplo, né? Ele cita o caso da erupção de um vulcão na ilha de Toba, né, ocorrido há cerca de 75 mil anos atrás e que teria praticamente dizimado toda a população de humanos que viviam na Terra naquela época. Ou seja, o perigo sempre nos rondou e sempre nos rondará. Ele tem inclusive uma frase muito interessante que ele diz que os dinossauros só foram extintos porque eles não possuíam um programa espacial. Portanto, explorar o espaço é um caminho, é um investimento necessário. Se a Terra, em algum momento do futuro, se tornar inóspita para a humanidade, o caminho natural é que a gente busque uma alternativa a isso, que pode ser em outros astros, em outras estrelas, em outros planetas. O problema é que essa tecnologia de exploração espacial é cara, absurdamente cara. Eu sei que você pode pensar que muito tempo atrás, meio século atrás, em 1969, com a tecnologia da época, o homem já foi capaz de pousar na Lua, né? Em 1969, numa época em que a capacidade de processamento daquela nave era igual ao celular que você tem no bolso e que só usa para pedir pizza e Uber, né? Só que essa tecnologia é muito cara. Na época, o governo dos Estados Unidos ele chegou a gastar mais de 4% de todo o orçamento do país apenas para o programa espacial, e isso não se sustentava a longo prazo, porque era muita grana, muito investimento, e a opinião pública uma hora começou a questionar esses gastos. Só que agora, com as novas tecnologias e, sobretudo, né, com o advento dos foguetes reutilizáveis, como o da SpaceX, por exemplo, esses custos de viagens espaciais estão caindo vertiginosamente e projetando isso no futuro, ele acredita que essa exploração espacial se tornará muito mais viável e que isso é um investimento necessário para a nossa espécie humana. Garimpo no céu.
Ele diz que em 1848, milhões de pessoas se deslocaram ali para a região da Califórnia, nos Estados Unidos, na famosa corrida pelo ouro, porque começaram a descobrir ali jazidas, minas de ouro, e um monte de gente foi para lá na famosa corrida do ouro para tentar ficar rico, ficar milionário, extraindo ouro ali das terras da Califórnia, né? Só que no espaço, já estão estudando isso, descobriram que existem asteroides que são lotados de metais preciosos, que a gente não teria na Terra. Então uma das ideias é ir minerar, em vez de minerar uma terra, um garimpo, né, na Califórnia, no Pará ou em algum lugar, você iria fazer essa extração de minerais num cometa, num outro planeta, por exemplo. Especula-se que o chamado cinturão de asteroides conteria uma quantidade colossal de minérios úteis e caros aqui na Terra e que a gente poderia fazer uma estratégia de desviar, né, esse cometa, esse asteroide, fazer ele orbitar, né, a Lua, que seria próxima da gente, e ali viraria um campo, né, porque a Lua, para as distâncias espaciais e relativamente próxima, viraria um garimpo, né, nesse cometa, nesse astro que a gente colocaria orbitando a Lua, por exemplo. Embora a maioria desses asteroides sejam compostos de materiais que a gente tem com alguma abundância aqui na Terra e pode extrair de maneira mais barata, né, como ferro, níquel, cobalto, existem outros materiais que são raríssimos e caros aqui na Terra. Estima-se que em algum momento a gente vai exaurir essas reservas e que podem ser encontrados nesses asteroides. Alguns deles podem conter elementos mais raros e valiosos, como platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e ósmio. Eu sei que tudo isso parece um cenário louco, doido de ficção científica, mas o fato é que já em 2012, 10 anos atrás, foi criada uma empresa nos Estados Unidos chamada Planetary Resources, né, cujo objetivo declarado dela era justamente fazer mineração espacial. O Michio Kaku, inclusive, narra um episódio real de um asteroide que passou relativamente próximo da Terra e que conteria 81 milhões de toneladas de platina. Ou seja, esse asteroide teria um valor de mercado de 5,4 trilhões de dólares. Ou seja, esse asteroide sozinho valeria mais do que a soma de todas as empresas mais valiosas do planeta Terra. Ou seja, ele acredita que isso pode ser uma atividade econômica, uma fonte geradora de empregos e de riqueza viável no futuro. O engraçado é que tem um filme super recente que está na Netflix, né, com o Leonardo DiCaprio, que chama Não Olhe Para Cima, né? E que a história é mais ou menos essa. Os cientistas descobrem que tem um asteroide se encaminhando perigosamente em rota de colisão com a Terra, né? E em algum momento, uns cientistas loucos, os empresários do espaço, resolvem que eles poderiam implodir, não apenas implodir e dinamitar esse asteroide, quanto também minerar, né, extrair metais preciosos desse asteroide, mas eu não vou falar mais para não fazer um spoiler do filme. Outra ideia de futuro é terraformar planetas. O que é terraformar planetas? Esses planetas, né, fora da Terra. O planeta Terra, aliás, ele está localizado numa área aí do espaço, né, do Sistema Solar, que ele chama de caixinhos dourados, uma zona cor-de-rosa, porque a gente não estaria exposto a temperaturas demasiadamente elevadas, nem demasiadamente baixas, né, gelo e tal, né? Então essas condições ideais a gente encontra em poucas partes, né, dos sistemas, e aqui a Terra é um exemplo disso. Mas noutros planetas é tudo muito inóspito, né? Ou quente demais, ou frio demais, ou a gente não tem uma atmosfera que nos proteja, né, de radiação, de ventos absurdos, né, super velozes, por exemplo. Quem estiver na Lua, um astronauta que pouse na Lua, se ele tirar o uniforme dele, o sangue dele ferve em segundos, assim. E o meu sangue ferve por você. A gente em outros planetas com gravidade mais baixa, isso faria com que a gente perdesse densidade óssea e muscular, ou seja, a nossa estrutura hoje não tolera, né, o ambiente inóspito desses planetas. Portanto, uma das ideias para tornar esses planetas habitáveis é terraformar. É fazer o que com esses planetas? Alterar, né, a estrutura desses planetas para que eles se tornem mais parecidos e habitáveis, mais parecidos com a Terra, terraformar. E uma dessas ideias é provocar reações químicas nesses planetas, em Marte, por exemplo, para aquecer, subir artificialmente a temperatura desses planetas e com isso fazer com que a água que ali está em estado sólido possa, por exemplo, derreter.
Mas quem queria fazer todo esse trabalho de terraformar outro planeta? Uma das ideias seriam robôs autorreplicantes, ou seja, você manda um robô para o espaço, já que para o ser humano seria difícil fazer isso, até pelas condições inóspitas, né? E o robô já vai com uma programação de construir outro robô. O robô vai lá, pousa lá no solo de um outro planeta, de Marte, o robô extrai metal, o próprio robô funde, fabrica outro robô, e o outro robô fabrica outro robô, e daqui a pouco a gente teria um exército de escravos digitais, de robôs, né, construindo, terraformando e fazendo todo esse trabalho perigoso e caro que seria muito difícil para a espécie humana realizar. Muito doido, né? Mas e se esse trabalho de terraformar, de alterar esses planetas, se mostrar inviável? A solução imaginada pelo Michio Kaku, se a gente não puder alterar esses planetas, seria alterar a gente mesmo. E aqui entra a teoria dos humanos mutantes ou dos transhumanos. Ou seja, se a gente não conseguir transformar, né, outro planeta para ele ficar habitável para a gente se transforma para conseguir habitar esse planeta. E aqui entra em campo o que ele chama de biotecnologia ou edição genética, ou seja, a ideia de mudar, né, de fazer uma edição, de transformar os nossos genes para que a gente seja capaz de sobreviver em outro tipo de ambiente, ou seja, a gente conseguir respirar ares irrespiráveis ou conseguir suportar temperaturas hoje insuportáveis, né? Que seria essa coisa do transhumanismo, é uma espécie de fusão entre o humano e a tecnologia, né? No qual a gente se transformaria numa espécie de transhumano, super-humano, quase um extraterrestre, ou seja, com poderes, com habilidades, com capacidades que a gente não nasceu biologicamente preparado para tê-las. Na realidade, embora esse conceito do transhumanismo seja um bocado polêmico, a gente já usa o transhumanismo há muito tempo aqui na Terra, né? O transhumanismo é utilizar coisas externas a nós para aumentar nossa força, nossa inteligência ou nossa capacidade de sobrevivência. A gente utiliza roupas para sobreviver, por exemplo, em temperaturas inóspitas, muito geladas. Os animais não têm roupa, os animais têm o pelo do corpo, a própria pele, ou seja, eles só podem morar e sobreviver nas regiões em que aquele clima é adequado ao corpo dele, senão eles perecem, né? A gente usa óculos. Óculos é um artefato externo. Óculos não pertencem ao meu corpo. Óculos é feito de vidro, de lente, de plástico, de ferro, de platina, né? A gente usa implantes dentários, usa pinos de platina para ossos quebrados, usa marca-passo, ou seja, usa aparelhos auditivos, ou seja, a gente já é um pouco transhumano, a gente já empresta artefatos, entre aspas, não naturais, artefatos tecnológicos para melhorar nossa vida. Só que a proposta do transhumanismo do futuro é levar isso para outra categoria, sabe? Seres humanos que voem, que aguentem temperaturas absurdas, seres humanos quase imortais, né? A proposta do transhumanismo é elevar a categoria humana a uma espécie de super-humano. Ele cita, por exemplo, o caso que a radiação ultravioleta é tremendamente nociva para a gente, mas aqui na Terra, como a gente tem uma atmosfera, essa carga que a gente recebe tem algum nível de perigo pela exposição a longo prazo, mas é razoavelmente controlada. Outros planetas, como não tem, né, uma atmosfera filtrando isso daí, como Marte, por exemplo, seria terrivelmente cancerígeno, terrivelmente perigoso. E ele fala que a gente podia ter uma córnea digital no qual a gente pudesse detectar, a nossa visão detectar onde tem, né, em que espaço aqui tem uma maior exposição dessas luzes ultravioleta para fugir delas, se proteger, ou seja, ele imagina uma outra funcionalidade, né, desse transhumanismo. Ele fala também de uma tecnologia super doida, que é a telecinese, que é a capacidade de usar a nossa mente para se comunicar com outras pessoas, ou mesmo dar comando para a máquina, sabe, para fazer mover outros objetos. Ele diz também que já houve uma experiência de gravar memória, experiência ainda incipiente, meio começando, mas ele acha que no futuro, por exemplo, a gente vai conseguir implantar um chip de memória para pessoas que estão começando a ter o mal de Alzheimer. Portanto, a gente resolveria o problema dessas pessoas que esquecem quem são, esquecem o rosto dos parentes, esquecem o nome, esquecem onde mora, implantando um chip de memória, ou seja, a memória biológica natural dela já estaria degradada, né? Mas ela conseguiria um artefato externo que reimplantaria essa memória como se fosse um HD externo. Bom, a gente já passou da metade do vídeo. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, não assinou o canal, essa é a hora. Faz isso agora, vai!
imortalidade. Bom, viagens no espaço são e sempre serão longas, muito longas, mesmo com as naves mais velozes que a gente possa vir a fabricar. Ou seja, mesmo que a gente visite uma estrela relativamente próxima, outra galáxia, por mais próxima que ela seja para as dimensões estelares, isso talvez leve 150 anos. Ou seja, isso seria uma jornada na qual as pessoas embarcariam, mas quem desembarcaria seriam os netos dela, porque passariam 150 anos até chegar lá, o que é absolutamente inviável, ninguém toparia uma maluquice dessa, né? Então uma das ideias é dilatar a nossa vida, né? Porque para quem vai viver eternamente, né? O que é uma viagenzinha de 150 anos, né? Outra possibilidade é manter o nosso corpo em suspensão, como se a gente ficasse congelado e só ser acordado quando chegasse lá, que é outra coisa que filmes de ficção científica, volta e meia, falam nisso também. Vida extraterrestre e civilizações avançadas. Será que elas existem? Talvez a dúvida mais comum que os seres humanos tenham é: estamos sozinhos no universo? Será que existe vida inteligente fora da Terra? Aliás, a julgar pelo que faz sucesso nas redes sociais, será que existe vida inteligente aqui na Terra? Bom, existe um programa que já foi lançado, chama SETI, seria mais ou menos um programa de busca por vida extraterrestre, né? Investiram zilhões e zilhões de dólares nisso. A ideia é, ao longo dos anos, rastrear cerca de 1 milhão de estrelas, de astros por aí, e até hoje não encontraram nenhuma evidência, né? Nenhuma evidência palpável, concreta, de que possa haver vida extraterrestre em outros planetas. E isso faz surgir uma dúvida, um questionamento também de alguns cientistas, será que a gente não está arrumando sarna para se coçar? Será que se a gente trombar com uma outra civilização, e se porventura eles forem inóspitos, agressivos e quiserem escravizar a gente, dominar, dizimar, como aliás a gente mesmo já fez ao longo da história, toda vez que a gente se deparou com uma outra espécie, com uma outra raça que era tecnologicamente inferior a nós mesmos? Só que, segundo Michio Kaku, alguns cientistas cogitam, né, a hipótese de que, caso a gente encontre outra vida inteligente fora da Terra, talvez ela já seja uma vida pós-biológica, ela já esteja muito acima do que a gente chamou, por exemplo, de transhumanismo. Já seja uma mistura de vida inteligente com máquina, com robô, ou seja, talvez seja mais fácil a gente encontrar com alguma máquina, com algum robô, com algum sistema inteligente, mas tecnológico, que já nem mais é biológico. Existe também a possibilidade de que esses seres alienígenas estejam tão à frente da gente, mas tão à frente da gente, tipo uma civilização de milhões de anos. Afinal de contas, o universo, até onde se sabe, tem bilhões de anos, então não seria impossível uma civilização de milhões de anos. Eles estariam tão à frente da gente, que eles achariam a gente tão atrasados, que eles nem dariam bola pra gente, ou seja, pra gente seria mais um objeto de curiosidade, ou quem sabe eles queriam nos manter primitivos do jeito que somos, né? Como a gente mantém, por exemplo, parques nacionais, como a gente quer preservar algumas espécies. Ou seja, ao invés de ser o sabichão das galáxias, como a gente se vê hoje, a gente seria uma espécie de mico-leão dourado. Bom, por fim, a parte que eu gostei mais, porque eu amo viajar, eu sou apaixonado por viagens, é a do turismo espacial. Muitos anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer, de viajar para um lugar maravilhoso, um país que eu achei fantástico, que foi a Turquia, um país de paisagem muito diversificada. E um desses lugares foi a Capadócia. E uma das coisas que eu gostei da Capadócia é que é um lugar que não parece a Terra, sabe? É um lugar tão doido, com umas formações geológicas tão absurdas, que parece que você está no outro planeta, parece que você está na Lua. Tanto que acho que lá já teve até alguns filmes de ficção científica que foram rodados lá, ou seja, o legal da Capadócia é que parece que você não está na Terra, você está num lugar muito doido qualquer, né? Ou seja, imagina como seria de fato, né, você andar, você fazer turismo num lugar com outro tipo de formação geológica, com montanhas gigantescas, com outros tipos de geleira. Deve ser muito legal mesmo, né? Pensa bem, a gente já olha para a Lua e se admira, a gente acha bonito um luar bacana, né? Quando está aquela lua cheia. Agora, ou seja, se a gente se admira da Lua a partir da Terra, pensa bem a gente poder ver a Terra a partir da Lua. Que loucura, que coisa fantástica que não seria.
E mais, como a gravidade é menor na maioria dos planetas, a gente poderia ter outro tipo de sensações. A gente poderia, inclusive, criar esportes diferentes. Esportes no qual a gente pudesse saltar, voar, ou seja, praticar coisas que, pela lei da gravidade, a gente não consegue praticar aqui na Terra. Mas o turismo espacial tem 3 problemas sérios. O primeiro é que ele seria muito caro, proibitivamente caro, né? O segundo é que ele seria arriscado, teria uma taxa de risco muito grande nesse tipo de viagem espacial. E o terceiro é que as distâncias são muito grandes, então a gente levaria muito tempo para chegar. Tipo um feriadão prolongado, você querer ir para o Guarujá. Então, essas distâncias seriam proibitivas também. Mas qual que seria a solução para isso, então? A solução seria criar um conectoma. O que é um conectoma? O conectoma é um clone digital do nosso cérebro, porque todas as nossas reações, todas as nossas sensações são sempre processadas pelo nosso cérebro. A visão é processada, ela tem um processamento através do cérebro, a audição, o tato, ou seja, seria criar um clone digital do nosso cérebro, que seria uma espécie de conectoma, e fazer esse clone viajar digitalmente num feixe de laser até outros planetas. Ou seja, o que chegaria lá no outro planeta não seria a gente fisicamente. Fisicamente eu estaria aqui nesse sofá, mas eu teria integrado esse conectoma, entendeu? Uma espécie de metaverso de realidade paralela, né? Na qual eu poderia sentir, ver, cheirar, eu teria as mesmas sensações, né, do que se eu estivesse fisicamente lá, só que eu estaria aqui. Né? Ou seja, um turismo espacial relativamente barato, relativamente rápido e muito mais seguro. Bom, o livro tem muita coisa, mas se você quiser saber em profundidade, só lendo o livro mesmo, desse cientista super doido chamado Michio Kaku, que apesar de ter um currículo invejável, foi obrigado a palestrar no mesmo evento que eu. Coitado. Quanta decadência, hein, Michio? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de indicar para aquele amigo lunático que você gosta e assinar o nosso canal. Tá legal? Um grande abraço. Arigato.